Capítulo 246, Meu plano funcionou, até Gu Shangji tem um dia em que é enganado. Depois de assistir Jiang Shushu deixar o território da família Gu imortal, Gu Shangji desviou o olhar. Agora, um problema foi resolvido. Jiang Shushu é conhecida como a verdadeira sucessora do Palácio Mortal. Está claro pelo misterioso Palácio Proibido em seu conhecimento, que ela tinha algum tipo de poder insondável que ainda não foi explorado. É muito mais difícil de lidar do que o símbolo da reencarnação do mortal. Naturalmente, isso é por causa da diferença de natureza entre os dois. O símbolo da reencarnação basicamente dá ao seu usuário outra vida. Enquanto isso, o poder misterioso de Jiang Shushu é como uma bomba relógio. Pode explodir a qualquer momento. Algo muito mais difícil de lidar. Originalmente, planejei matá-la. Mas, se o fizesse, teria tocado neste misterioso palácio proibido. É provável que, ao fazer isso, eu alertaria o Palácio Mortal sobre sua situação. Naturalmente, isso causaria mais problemas. Então, a melhor coisa que posso fazer é deixá-la ir. Mesmo que ela diga que me odiará pelo resto da vida, e daí? Já que posso fazer com que ela desenvolva uma emoção em relação a mim, mesmo que seja ódio, isso significa que posso mudar o que ela sente por mim. Agora que ela escolheu o caminho de trair o Palácio Mortal, isso significa que ela estará do meu lado no futuro, quer ela queira ou não. Gu Shangji pensou nesses aspectos e se levantou. Ele deixou o local e foi até onde Yao Yao estava. Ele desejava checá-la. Afinal, ele não a viu depois daquele dia, onde a levou para a família Gu imortal. Seria bem pouco do estilo de um mestre não checá-la. Talvez eu também veja Gu Xiene lá. Já deve estar na hora de ela retornar para a Vila Pêssego, Gu Shangji pensou e não conseguiu evitar sorrir, o que continha um significado profundo. Nos últimos dias, ele tinha ouvido que Gu Xiene costumava ir à casa de Yao Yao. Era óbvio que o relacionamento entre os dois parecia estar indo bem. Assim, Gu Shangji esperava que ela notasse que havia algo especial em Yao Yao. O misterioso pessegueiro atrás dela tem uma conexão profunda com Yao Yao. De acordo com os clichês usuais, a reencarnação do mortal Oni teria laços muito fortes com Yao Yao. Que o misterioso pessegueiro teria muito a ver com a reencarnação do mortal Oni também. Na verdade, deve contribuir para seu poder depois que ele retornar ao reino superior. Se tudo tivesse acontecido como os clichês usuais aconteceriam, ele seria extremamente difícil de lidar. Então, é uma sorte que o Ming Kong soubesse dele com antecedência, e onde ele reencarnaria no reino inferior. Isso me poupou muitos problemas, em vez de ter que localizá-lo eu mesmo. Agora, as coisas se desviaram do clichê. Yao Yao agora era seu aprendiz, e eu agora tinha um relacionamento amigável com Gu Xiene. O misterioso pessegueiro agora está muito envolvido comigo. Sua causa e efeito estão muito ligados a mim. Então, agora eu posso mudá-lo para me favorecer. Na verdade, agora é muito fácil para mim fazê-lo se mover para me beneficiar. Com esse pensamento em mente, Gu Shangji logo chegou ao palácio onde Yao Yao estava hospedado. Com apenas um aceno de mão, ele sinalizou para a empregada na entrada do palácio para não fazer barulho, enquanto olhava para a cena com intriga. Como esperado, Gu Xiene está aqui. Não a vejo há um tempo.
Seu nível de cultivo aumentou consideravelmente. Bem, pelo menos o suficiente para não me decepcionar. Embora ela ainda não tenha experiência com os modelos clichês de duas histórias que estão anexados a ela, ela será capaz de superar muitos jovens prodígios. Dentro do palácio, Yao Yao estava falando com Gu Xiene com um sorriso no rosto. A garotinha parecia extremamente feliz. No entanto, parecia que um pensamento tinha vindo à mente, algo que a fez ficar triste de repente. Pequena tia Marcial, você acha que o mestre está muito ocupado? Ele nem tem tempo para visitar Yao Yao. Antes, o mestre claramente declarou que tinha tempo. Enquanto ela perguntava com uma voz suave e desolada, ela estava apertando seu aperto nas bainhas de sua saia. Nos últimos dias com Gu Xiene, ela se tornou muito familiar com ela. Na verdade, havia um sentimento inexplicável que Yao Yao podia sentir de Gu Xiene. Algo que a fez perceber a última como gentil e atenciosa. Assim, ela sentiu que podia confiar nela. Seu mestre certamente tem muitas coisas para fazer. Mesmo assim, acredito que ele virá vê-la em breve. Quando Gu Xiene ouviu isso, ela ficou um pouco assustada. No entanto, ela rapidamente sorriu e confortou a garotinha. Ela podia dizer claramente que Yao Yao era extremamente apegada a Gu Shangji. No entanto, até agora, ela ainda não descobriu por que Gu Shangji aceitou essa garota como sua discípula e a trouxe para o reino superior. Na verdade, ela realmente ficou preocupada que Gu Shangji começaria a ignorar essa nova discípula dele, o que era uma suposição justa de se fazer, considerando que ele não a havia verificado nos últimos dias. Ela até se perguntou se ele tinha Yao Yao em seu coração. Então, é por isso que, eu quase acredito que a mestra tinha esquecido de Yao Yao. Os olhos negros de Yao Yao, como pedras preciosas, piscaram. Assim que ela ouviu as palavras de Gu Xiene, ela pareceu muito mais aliviada. Na verdade, ela pediu para realmente tentar descobrir com Gu Xiene o que sua mestra estava fazendo no momento. Ela sabia que sua mestra não era o tipo de pessoa que simplesmente se esqueceria dela. Ela acredita que se ela perguntasse diretamente, Gu Xiene inevitavelmente questionaria por que uma garotinha como ela se importaria com essas coisas. Ela podia dizer que Gu Xiene se importava com seu mestre. Era óbvio quando ela continuou perguntando sobre o que aconteceu no reino inferior, o que seu mestre fez, e assim por diante. Como Yao Yao era muito madura para sua idade e inteligente, ela não era fácil de falar sobre essas coisas e estava um pouco apreensiva. Yao Yao, seu mestre tem muitas coisas para lidar ultimamente. Desculpe por deixá-lo sozinho por tanto tempo. De repente, Yao Yao pôde ouvir uma voz familiar e calorosa. Isso fez seu rosto se iluminar de surpresa. Mestre, ela olhou para a entrada do palácio com um sorriso feliz. Havia um homem alto e bonito parado ali. Gu Shangji caminhou até lá com um sorriso no rosto. Parece que você se acostumou bastante com este lugar. Eu estava preocupado que você não se acostumaria. Mestre, é muito confortável aqui. A pequena tia Marcial também é muito boa para mim. Yao Yao disse alegremente. Gu Shangji assente. É bom ouvir isso. Como seu mestre, eu estava com medo de que você pudesse ficar desconfortável com o quão pouco familiar tudo é. Enquanto os dois conversavam, Gu Xiene, que estava ao lado de Yao Yao,
parecia estar preso em uma situação embaraçosa. Gu Shangji parecia nem mesmo reconhecer sua existência, como se ele só tivesse vindo por Yao Yao, e ela não fosse nada além de ar. Isso naturalmente a deixou deprimida. Porque ele é tão gentil e atencioso com ela, mas tão frio comigo. É porque eu não sou tão fofa quanto ela. Ele claramente me tratou bem no passado. Embora ele sempre haja frio na superfície, nunca foi assim. Ele nunca me tratou como se fosse ar rarefeito. É porque eu descobri seu segredo. É por isso que ele está agindo assim comigo. Com esse pensamento em mente, Gu Xiene olhou para Gu Shangji. Ela foi a primeira a falar com ele, mas sua voz estava fria, misturada com raiva. Gu Shangji, por que você está me ignorando desse jeito? O que você espera que eu diga então? Somente depois que ela falou, Gu Shangji finalmente olhou para ela, com uma expressão de surpresa. Por que você pelo menos não me disse olá, quando você claramente sabe que estou aqui? Gu Xiene podia sentir que ela estava ansiosa enquanto o encarava com seus olhos cristalinos cheios de indignação. Não posso fazer isso depois. Qual é a pressa? Gu Shangji balançou a cabeça com uma expressão calma. Mentiroso. Se eu não tivesse tomado a iniciativa de falar, você teria continuado a me ignorar. Como homem, por que você é tão mesquinho? Por que você continua guardando hackers tão pequenos? Estou realmente decepcionada com você, Gu Shangji. Gu Xiene finalmente aproveitou a oportunidade para falar com ele. Ela parecia não querer deixar isso passar, chegando ao ponto de desejar agarrar seu manto e perguntar por que ele a estava ignorando. Não preciso que você pense muito bem de mim, Gu Xiene. Você não se lembra? Ou sua memória é tão ruim assim? Gu Shangji respondeu casualmente. Ele continuou a parecer que não se importava, o que fez Gu Xiene querer mordê-lo. Afinal, como ela poderia esquecer o que aconteceu na piscina do Nirvana? Naquela época, o corpo de Gu Shangji estava cheio de energia demoníaca. Ele era completamente indiferente e insensível. No entanto, ele escolheu lutar contra sua natureza demoníaca e acabou quebrando seu próprio braço. Após ouvir essas palavras, seus olhos suavizaram enquanto ela murmurava. Eu já sei. Você é uma pessoa de língua afiada e coração mole. Se eu continuar a discutir com você, tenho medo de ficar enlouquecida até a morte. Ela estava sendo honesta. Agora que sabia das dificuldades que Gu Shangji teve que passar ao longo dos anos, ela entendeu por que ele desenterrou seu osso. Ele deve ter estado sob a influência de sua natureza demoníaca naquela época, e fez isso sem querer. Depois que ele se deu conta do que fez, ele se sentiu culpado e gradualmente suprimiu sua natureza demoníaca. Ele também havia secretamente procurado por vestígios de seus pais. Ele também havia ficado ao lado dela em Skyward Schloss, a ajudou a se tornar discípula do grande ancião. Ele a ajudou a matar a sétima princesa do Ancient Palace. Além disso, em frente a Skyward Ancient City, ele havia confessado seus erros ao mundo e declarado que ela era parte da Immortal Gu Family. Muitas coisas aconteceram até agora, e ela sentia que agora tinha uma compreensão profunda de seu caráter. No entanto, isso não significava que ela sabia como lidar com ele. Ao ouvi-la dizer isso, Gu Shangji falou em um tom pouco inclinado, não prestando mais atenção nela.
Durante esse período de tempo, consultei muitos textos antigos. Também perguntei a muitos anciãos sobre sua situação. Infelizmente, nada apareceu. Ele olhou para Yao Yao se desculpando. No entanto, ainda pode haver uma solução. Ele naturalmente encontrou livros que escreviam sobre a fruta Deo. Naturalmente, ele verificou, e era como ele havia pensado. No entanto, ele naturalmente não podia dizer isso a ela. Não seria cruel dizer a ela que ela é apenas um desdobramento de outra coisa. Claro, seguindo os clichês típicos, Yao Yao e aquele misterioso pessegueiro também não podem se fundir, do que tenho certeza. Enquanto Yao Yao observava os dois brigando, ela pensou que era muito interessante. Quando Gu Shangji de repente falou diretamente com ela, ela ficou um pouco surpresa. Mestre, você estava realmente verificando sobre isso nos últimos dias. Ela ficou comovida. Antes, ela estava curiosa sobre o que ele estava fazendo. Ela nunca pensou que ele estava realmente ocupado pesquisando sobre ela. Há algo especial sobre Yao Yao. Ao ouvir isso, Gu Xiene também ficou surpresa. Embora ela sentisse que Yao Yao era especial, ela não conseguia dizer o porquê. A expressão de Gu Shangji permaneceu calma. Ele não deu nenhuma resposta. Foi Yao Yao quem respondeu com uma voz amarga. Pequena tia Marcial, Yao Yao não consegue cultivar. O mestre tem me ajudado a encontrar uma maneira de resolver isso. Gu Xiene ficou atordoada. Ela sabia que Yao Yao não tinha cultivado. Afinal, ela não tinha sentido nenhuma flutuação de energia espiritual dela. No entanto, ela não esperava que tal razão surgisse. Se ela não pode cultivar, então por que ele a aceitou como sua discípula e a levou de volta ao reino superior? Gu Xiene ficou ainda mais confusa. Ao mesmo tempo, ela voltou sua atenção para Gu Shangji, e pensou que deveria estar relacionado a isso. Sua natureza demoníaca inata não era extremamente difícil de suprimir. Não foi por isso que ele desenterrou meu osso taoísta. Para suprimi-lo. Já que ele removeu o osso taoísta de seu corpo, isso significa que sua natureza demoníaca é mais uma vez difícil de suprimir. É por isso que, naquele dia na piscina do Nirvana, ela saiu do controle, e pode sair novamente algum dia. Agora, mais do que nunca, Gu Xiene sentiu que era necessário que ela o ajudasse a resolver esse problema. A origem da irmã Tao Yao é tão misteriosa e profunda. Meus mestres em Pit Village são extremamente poderosos e conhecedores. Eles podem ter uma maneira de resolver isso. Naturalmente, Gu Xiene não era tola. Ela sabia que assuntos relacionados à sua natureza demoníaca eram um segredo não dito. Portanto, era impossível perguntar aos ancestrais da família Gu. Além de seu pai, e talvez sua mãe, acho que ninguém sabe sobre isso. Então, só posso perguntar aos meus mestres. Não acho que eles vão vazar. E isso seria bom para ele também. Já que isso o ajudará a resolver sua natureza demoníaca inata, há realmente necessidade de hesitar. Se fosse antes, se eu tomasse a iniciativa de pedir para ele vir com ele para ajudar a resolver esse problema, ele definitivamente me dispensaria. Na verdade, duvido que ele concordaria com isso. Mas agora, tenho Yao Yao aqui. Posso usá-la como desculpa. Se eu disser que é por ela, duvido que ele recuse.
Na verdade, Gu Shangji, leve Yao Yao com você e me siga de volta para Peach Village. Podemos ir lá juntos. Talvez meus mestres tenham uma solução para ajudá-la. Depois que Gu Xiene organizou seus pensamentos e decidiu seu tom, ela falou, fazendo parecer o mais natural possível. Peach Village. Como se estivesse ouvindo pela primeira vez, Gu Shangji franziu a testa. No entanto, ele não conseguiu deixar de sorrir. Afinal, ele estava esperando que Gu Xiene mordesse a isca e o levasse para Peach Village. Na verdade, antes de entrar no palácio, ele estava se perguntando como poderia fazer Gu Xiene propor essa mesma ideia. Agora que ela disse isso, as coisas eram muito mais simples para ele. Sim. Foi lá que eu cresci. Na Vila Pêssego, Gu Xiene pensou que Gu Shangji não sabia sobre isso, e queria explicar. No entanto, antes que ela pudesse, Gu Shangji levantou a mão e a interrompeu antes de dizer levemente, eu sei. Vila Pêssego fica na Terra dos Celestiais Abandonados, onde você tem vários mestres misteriosos. Há também um misterioso pessegueiro. Você sabe sobre isso? Gu Xiene ficou desconfiado. Claro que sei. Gu Shangji disse. Mesmo que você aia tão friamente, e me ignore, no final do dia, você se importa tanto comigo que mandou investigar aquele lugar. Gu Xiene mostrou um leve sorriso e murmurou suavemente, extremamente feliz em seu coração. Se ele não se importasse comigo, por que ele se incomodaria em investigar? Naturalmente eu tenho que investigar. Afinal, os mestres atrás de você podem vir em busca de vingança contra mim um dia. Gu Shangji respondeu casualmente. Gu Shangji, você sabia que se continuar falando assim, um dia morrerá por suas próprias palavras. Gu Xiene ficou exultante no início, mas depois que ouviu o que ele disse, ela não conseguiu evitar sentir raiva. Gu Shangji respondeu calmamente. Mas eu não planejei falar com você. Venha aqui então. Vamos deixar seu punho falar. Gu Xiene olhou feio. Isso é simplesmente insuportável. Porque ele tem que continuar agindo assim. Justo quando eu estava tentando ajudá-lo. Gu Shangji olhou para ela com intriga. Ele então falou com Yao Yao, que ficou surpreso. Yao Yao, é melhor você olhar com cuidado. Se você for travesso no futuro, eu vou te bater assim. Mestre, ouvindo isso, Yao Yao ficou surpresa mais uma vez. Ela não esperava que o relacionamento entre seu mestre e sua pequena tia marcial fosse assim. Tudo bem então. Vamos ver o quanto você cresceu durante esse período. Espero que você não tenha esquecido todas as surras que recebeu no passado. Enquanto ele olhava para ela, Gu Shangji não conseguiu evitar soltar um sorriso desdenhoso. Meu saco de pancadas pessoal parece ter ficado muito arrogante, mais uma vez. Asterisco Ramblio, asterisco ele foi o primeiro a fazer um movimento. Gu Shangji levantou apenas uma mão. Ele fez isso enquanto estava extremamente relaxado, mostrando seu desprezo e confiança. Gu Shangji, você não deve menosprezar os outros. Eu só preciso desta mão. As sobrancelhas de Gu Xiene franzirão. Seu espírito de luta foi aceso. Ela queria desabafar todas as queixas que havia acumulado em relação a ele, Gu Shangji, durante esse período de tempo. Ela estava mais do que confiante enquanto havia melhorado. Assim,
ela acreditava que definitivamente poderia vencê-lo se ele estivesse usando apenas uma mão. Asterisco enquanto sua longa saia dançava, flores pareciam ter aparecido como chuva no espaço ao redor dela. Quando ela disparou em direção a Gushangji, houve uma rajada de vento frio. Parecia carregar o cheiro de um campo de flores frescas nas montanhas. Conforme suas mãos se moviam, a flor ao redor do lugar floresceu. Essa era uma técnica que estava contida dentro de seu osso celestial. Cada flor parece conter um mundo, com poder turbulento e explosivo. Mas no momento seguinte, algo incrível aconteceu. Que chamativo demais! Olha, só minha palma pode te subjugar. A mão de Gushangji se estendeu, aparentemente cobrindo toda a área. A figura que ela formou era feita de luz celestial clara, como se fosse algo que foi criado no começo do universo. Bang, uma força poderosa irrompeu, pressionando para baixo. O mundo das flores e uma única palmeira enorme colidirão. Seu valentão! Essa palma obviamente não conta. Gusiene gritou, incapaz de aceitar isso. Ela não esperava que a força dele aumentasse para um nível muito mais assustador do que antes. Com apenas uma palma dele, a técnica do osso celestial dela foi destruída. Ela imediatamente quis dar meia volta e correr, mas era tarde demais. Acompanhado pelo som de um tapa, ela já estava presa no chão. Yao, que estava assistindo à cena, ficou atordoada. Ela não esperava que sua pequena tia marcial fosse tratada tão rápido e tão facilmente. Ela até questionou seus olhos. Gushangji, você está indo longe demais. Você não sabe como me deixar vencer. Gusiene gritou enquanto rangia os dentes. Ela sentiu que sua dignidade, de ser a pequena tia marcial de Yao, tinha sido destruída. Se eu te deixar sozinho, você ficará cada vez mais arrogante. Yao, você vê agora. Se você não ouvir seu mestre, você sofrerá o mesmo destino que sua pequena tia marcial. Certo? Gushangji balançou a cabeça e se virou para Yao com um sorriso. Yao assentiu apressadamente como uma galinha bicando o arroz. No entanto, ela se perguntou, por que parece que receber uma lição do mestre assim não é tão ruim assim. Logo, Gusiene não fez mais barulho. Não importa o quão relutante, ela teve que aceitar a realidade. Eu definitivamente não posso provocá-lo aqui, dentro da família Gu imortal. Ninguém vai me ajudar. Vou me certificar de lembrar disso e acertar as contas quando puder derrotá-lo no futuro. Embora ela tivesse pensado assim, por algum motivo, depois de receber uma lição de Gushangji, Gusiene descobriu que estava de melhor humor do que antes. Essa descoberta a deixou preocupada. Estou ficando louca ou algo assim. Há algo errado com meu cérebro. Poderia ser que depois de ser intimidada por tanto tempo, eu me acostumei. Então, se ele não me intimida, eu me sinto desconfortável, porque estou acostumada demais a ser intimidada. Tendo tais pensamentos, a expressão de Gusiene permaneceu um pouco ressentida o dia todo. Bem, de qualquer forma, meu plano funcionou. Aquele astuto Gushangji finalmente mordeu a isca. Ele prometeu ir para a Vila Pêssego comigo. Esse pensamento confortou um pouco Gusiene, que seu plano funcionou.
Ramf. Até Gushangji tem um dia em que está sendo enganado. Capítulo 247, Velhos em Pit Village. Siene, você está planejando trazer esse homem de volta para a casa da sua mãe. Num piscar de olhos, vários dias se passaram. Dentro do reino superior, no domínio externo, nas profundezas da terra dos celestiais abandonados, com uma névoa escura e caótica cercando o lugar, havia uma grande cadeia de montanhas sem vento. Era decorada por árvores antigas sem fim com várias bestas ferozes habitando esta região. Era um lugar selvagem que parecia ter sido intocado desde o início dos tempos. Nenhum cultivador ousaria passar por esta área. Mesmo fora desta terra dos celestiais abandonados, a maioria seria dilacerada por várias bestas puldarussas. Além disso, o miasma enchia o lugar. Se um cultivador o inalasse, ele poderia ficar doente. Além disso, era difícil de remover. Assim, esta terra ficou abandonada. No entanto, ainda havia alguns cultivadores que ainda iam a este lugar para cultivar. Assim, bem no fundo desta terra, havia uma vila com alguns aldeões. Era bem pequena, mas era muito tranquila. No total, havia cerca de 100 aldeões, homens e mulheres de todas as idades. Todos eles pareciam comuns, mas sua vitalidade era surpreendente. Eles eram ainda mais fortes do que muitos outros cultivadores. Na entrada desta vila, havia um alto e lindo pessegueiro. Cada flor de pessegueiro era brilhantemente radiante. Elas eram cristalinas como jade, com princípios mundiais aparentemente saindo delas, acompanhados por fios de miasma. Parecia extremamente misterioso. Siene se foi há tanto tempo. Gostaria de saber como ela está agora. Naquela época, ela disse que estava saindo para resolver algumas coisas, mas ainda não voltou. Ela tinha aquela espada com ela. É incomparável. Com o que ela não consegue lidar se ela só corta usando uma vez. Nada para se preocupar. Se houver, apenas corte novamente. Na entrada da vila, vários velhos estavam reunidos. Eles estavam fumando ou tomando chá. Todos pareciam extremamente relaxados. No entanto, todos pareciam estranhos. Cada um parecia ter alguma forma de deficiência. Cego, quebrado ou sem um membro, surdo ou mudo. Atualmente, era um cego que falava. Ele suspirou com as mãos atrás das costas. Ele estava muito preocupado com Gusiene, que estava longe de Pit Village há tanto tempo. Ele sabia que ela carregava um ódio profundo dentro de si. No entanto, eles estavam isolados do mundo exterior, vivendo em reclusão aqui por um tempo extremamente longo. Na verdade, eles achavam conceitualmente impossível deixar este lugar. Se não estivessem preocupados com ela, eles nem se importariam nem se perguntariam sobre o mundo exterior. Siene carrega a herança de alguns de nós. Mesmo que ela esteja no mundo exterior, quem pode machucá-la? Ela tem até a proteção de Lady Tauriel. Não há necessidade de se preocupar com ela. Um velho com um braço quebrado falou dessa vez. Ele sorriu e estava muito confiante sobre seu sucessor comum. Não estou preocupado com isso. Tenho medo da profecia feita antes dela partir. Que ela trará seu amante de volta. Desta vez, era o chefe da vila de Pit Village. Ele parecia uma pessoa normal,
nem surdo nem mudo. Ele também não tinha falta de membros. No entanto, aqueles que realmente o conheciam, sabiam que ele não possuía uma alma. A coisa na frente deles era apenas um corpo. Ouvir tais palavras dele imediatamente azedou o humor do grupo. Todos os seus rostos ficaram sombrios. Era preciso dizer que era porque as palavras que saíam da boca do chefe da aldeia tinham um efeito especial. 9 em cada 10 vezes, agia como uma profecia. Eles chamam sua boca de corvo, embora também pudesse trazer fortunas. Naturalmente, ouvir tal coisa acontecer parecia como se o repolho que eles haviam cultivado tivesse sido dado aos porcos. Alguém está vindo. Neste momento, suas expressões mudaram de repente. Eles podiam sentir os galhos e folhas do pessegueiro balançando e fazendo barulhos. Quando olhavam para as montanhas à distância, eles podiam ver arco-íris da Vinos voando pelo céu em direção à vila. Grande mestre, segundo mestre, terceiro mestre, quarto mestre, na entrada da vila Pêssego, um grupo de 3 pessoas estava ali. Eram Gu Shangji, Yao Yao e Gu Xiene. Eles tinham vindo até a terra dos celestiais abandonados. Gu Xiene tomou a iniciativa de convidá-los para vir, o que Gu Shangji queria. Embora a terra dos celestiais abandonados estivesse atolada em perigos, não era um problema para os 3 passarem por ela. Afinal, o grande vermelho grande que Gu Xiene tinha ao seu lado sabia o caminho, e estava familiarizado com o caminho, sem chance de se perder. Neste momento, as sobrancelhas e os olhos de Gu Xiene são como uma lua crescente. Ela estava basicamente pulando de alegria enquanto cumprimentava seus vários mestres na entrada da vila, um por um. A cena evoluiu ainda mais com outros aldeões aparecendo, cercando os 3. Eles eram homens e mulheres de diferentes idades. Era uma cena extremamente animada. Eles estavam todos felizes que Gu Xiene havia retornado. Algumas tiaies até a puxaram de lado para perguntar. Naturalmente, elas tocariam no tópico de Gu Shangji, que estava ao lado dela. Claro, tinha que ser qual era o relacionamento entre ela e Gu Shangji. Enquanto isso, Gu Shangji estava parado silenciosamente na entrada da vila. Uma cor estranha brilhava em seus olhos enquanto ele olhava para o pessegueiro na entrada da vila. Parece não ser diferente da imagem no sistema. Em vez de ter o tipo de poder para destruir o mundo, parece estar cheio de paz e tranquilidade. Enquanto ele olhava para o pessegueiro, ele também olhava para ele, e também para Yao Yao, que estava ao seu lado. Seus galhos e folhas são brilhantes e atraentes, exibindo seu brilho. Ele também tem uma aura misteriosa e profunda. Mas, não parece estar certo. Embora pareça ser capaz de sentir uma conexão com Yao Yao, já que eles compartilham a mesma origem, parece que não sabe o porquê. Como se tivesse esquecido disso. Talvez, sob aquela tribulação celestial, forte o suficiente para destruir o mundo, ele tenha se ferido e perdido a memória. Além do mais, parece que Yao Yao também parece ter notado que eles compartilham uma conexão estranha. Mestre, em uma situação desconhecida, ela estava preocupada e com medo, e se escondeu atrás de Gu Shangji. Seu mestre está aqui. Vai ficar tudo bem. Gu Shangji confortou. Ele acredita em seu próprio julgamento, que este misterioso pessegueiro não faria nada para prejudicar Yao Yao.
Quando Yao Yao fizer contato com ele, ela pode melhorar sua situação. Esta garotinha tem se preocupado com o porquê de ela não conseguir envelhecer e crescer. Siene, quem é esse garoto? Depois de relembrar com seus vários mestres, Gu Xiene estava prestes a apresentar Gu Shangji a eles. No entanto, o chefe da vila Pêssego foi o primeiro a falar. Com um escrutínio em seus olhos, ele olhou para Gu Shangji de cima a baixo, como se estivesse vendo um lobo. Você esqueceu o que seu mestre lhe disse? Quando estiver lá fora, você tem que ter cuidado. Homens bonitos como eles são excepcionalmente bons em enganar garotas simples como você. Uma velha com um palpite falou. Havia raiva em seus olhos. Enquanto ela pensava, ela saiu por tanto tempo e ousou retornar para a aldeia com um homem estranho. Eles não perguntaram diretamente sobre a origem de Gu Shangji. Afinal, já que Gu Xiene o trouxera pessoalmente aqui, seria rude da parte deles fazer isso. No entanto, eles ainda eram hostis. Seus vários mestres tinham expressões diferentes e estavam agarrando Gu Shangji. Era como se estivessem se protegendo contra um ladrão, temendo que ele sequestrasse Gu Xiene. Eles ficaram ainda mais preocupados, pois o chefe da vila havia falado, e dito que Gu Xiene traria seu amante de volta, e no momento seguinte, ela realmente trouxe um homem de volta para a vila. Aquela boca de corvo sangrenta. Quem foi que o deixou falar? Não é que eles não queiram ver Gu Xiene trazer as pessoas de volta para a vila. Eles só não queriam que ela fosse enganada. Xiene, você está planejando trazer esse homem de volta para a casa da sua mãe? Uma senhora idosa perguntou com um sorriso. Ela achou esse homem de branco excepcional. Ele era bonito e parecia vir de uma boa origem. Na verdade, ele era tão bonito que poderia rivalizar com os deuses. Ele certamente combina muito bem com ela. Antes de ouvir isso, Gu Xiene estava prestes a apresentar Gu Shangji. No entanto, incapaz de evitar, seu rosto imediatamente ficou vermelho enquanto ela agitava as mãos freneticamente em negação. Mestres, o que vocês estão pensando? Não é o que vocês pensam. Porque meus mestres e as tiaies tiveram tais pensamentos. O que os levou a pensar nessa direção? Poderia ser que eu realmente pareço uma boa combinação para ele. Mas, somos apenas primos. Enquanto isso, a expressão de Gu Shangji estava cheia de indiferença, como ele declarou. Meu sobrenome é Gu. Senhores, não me entendam mal. Sobrenome Gu. Ao ouvir isso, o chefe da vila e os outros ficaram atordoados. Em seguida, suas expressões suavizaram. Como ambos tinham o mesmo sobrenome, Gu, isso significa que ambos eram da mesma família imortal. Que eles estavam pensando demais. Sim, eu sou Gu Shangji. Saudações, veteranos. Gu Shangji assentiu e cumprimentou, sem nenhuma mudança em sua expressão. O que? Gu Shangji. Você é aquele, o Gu Shangji que desenterrou o osso taoísta de Siene quando ela era criança. Ao ouvir isso, todos na entrada da vila Pêssego ficaram atordoados. Todas as suas expressões mudaram. Eles pensaram que tinham ouvido errado. Chocados demais para palavras e estavam em total descrença. Como ele ousa vir aqui? Os rostos da chefe da aldeia e de seus mestres estavam especialmente sombrios e sombrios.
Boom, de repente, uma pressão aterrorizante surgiu. Era tão forte que o céu acima da terra dos celestiais abandonados mudou. Estrelas se despedaçaram, viraram pó, fazendo o raio de milhões de quilômetros ao redor tremer. Naturalmente, isso foi feito deliberadamente. Eles eram todos especialistas cujo cultivo havia alcançado um nível insondável. Assim, cada pequeno movimento que eles fizessem poderia destruir o mundo. Capítulo 248 As pessoas são apenas vítimas do destino. Você não é um mestre ruim. Na opinião deles, era bem provável que Gu Xian estivesse sendo ameaçado por Gu Shangji, e portanto o trouxesse aqui. No entanto, eles ainda não conseguiam descobrir onde Gu Shangji ganhou coragem para ousar fazer isso. Ele não está nos levando a sério. É por causa de sua identidade como o jovem mestre da família Gu imortal. Gu Shangji, o que você quer dizer com isso? Você acha que somos pessoas que você pode mandar por aí quando quiser? Como ousa ser tão arrogante e vir aqui por vontade própria? Xian, não tenha medo. Com seus mestres por perto, se ele ousar ameaçá-lo, definitivamente não o deixaremos sair daqui vivo. Eu o matarei mesmo que eu ofenda a família Gu imortal que o apoia. Os vários velhos declararam friamente, encarando Gu Shangji com intenção assassina. Parecia que se ele dissesse uma palavra errada, eles fariam um movimento e o subjugariam. Pessoas comuns ficariam paralisadas de medo sob a pressão e tremeriam tanto que não conseguiriam mais se levantar. Mas ele não o fez. Ele ainda estava calmo como se não conseguisse sentir a pressão. Ele não falou tão bem, como um estranho que não se importava com o mundo. Essa cena fez o coração dos velhos afundar. Estava claro que Gu Shangji não era um homem simples. Além disso, ele deve ter se preparado bem antes de vir para cá e não tinha medo deles. Mestres, vocês entenderam errado. Não é o caso de jeito nenhum. Por favor, ouçam minha explicação, ok? Embora ela esperasse isso, ela estava perdida entre chorar ou rir. Claro, ela sentiu calor em seu coração. Por ela, seus vários mestres até ofenderiam a família Gu imortal. Ela também entendeu que não importa o quão misteriosos e poderosos seus mestres fossem, eles não poderiam ser páreos para a família que apoiava Gu Shangji. Ouvindo o que ela disse, os mestres franziram a testa. Ela ficou mentalmente incapacitada ou foi drogada. Que tipo de mal-entendido poderia haver? Há um ódio profundamente enraizado entre os dois. Quando ela era jovem, Gu Shangji desenterrou seu osso daoísta e quase a matou. Se ela não tivesse sorte, ela já estaria morta. Além disso, todos da linhagem dela foram suprimidos e exilados da família. Como esse ódio poderia ser apagado e declarado apenas um mal-entendido? Por um momento, todos pensaram que ela devia ter sido coagida e enganada. Aqueles de sua linhagem estavam sob o controle de Gu Shangji, então ele aproveitou a oportunidade para ameaçá-la. Jovem, eu te aconselho a ser esperto e fazer menos truques. Qualquer esquema não vai funcionar na nossa frente. O chefe da vila de Pit Village olhou friamente para ele, tentando ver uma falha em sua fachada. No entanto, Gu Shangji estava muito calmo do começo ao fim. Seu tom não mudou em nada. Seniors, se vocês acham que há algo errado, podem fazer um movimento. Por que desperdiçar seu tempo?
Como você ousa? Você está nos ameaçando. O terceiro mestre de Gulsiene rugiu. Embora ele fosse surdo, isso não significava que ele não conseguia ouvir o que Gu Shangji dizia. Já que seu cultivo havia alcançado um nível muito alto, era o mesmo se ele tivesse o órgão ou não. Gu Shangji, você não consegue parar de falar. Você esqueceu por que está aqui. Também foi uma dor de cabeça para Gu Xiene quando Gu Shangji escolheu não ficar em silêncio, não importa quem ele estivesse enfrentando. Então, ela não teve escolha a não ser pedir para ele cuidar de Yao Yao. Enquanto isso, ela aproveitou a oportunidade para informar seus mestres o que tinha acontecido entre ela e Gu Shengji recentemente, o que fez suas expressões mudarem e se tornarem complicadas. Você está escondendo alguma coisa de nós. Algo que você não pode falar em voz alta. Inacreditável. Ao ouvir isso, a cabeça da Vila Pêssego franziu. Aos olhos deles, não parecia haver nada de errado com o que Gu Xiene disse, especialmente quando ela estava revelando a verdade aos poucos. Eles encontraram o segredo de todos os tipos de pistas. Caso contrário, seria difícil ser descoberto. Todos os tipos de detalhes os faziam ficar em silêncio. Afinal, a julgar pelo que ela disse, sendo ela quem disse, a credibilidade do assunto aumentou em mais de 100 vezes. Gu Shangji nunca lhe disse a verdade do começo ao fim. Foi algo que ela descobriu sozinha. Natureza demoníaca inata. Eu me pergunto qual é a causa. Tudo parece ser verdade. Baseado em como a família Gu imortal faz as coisas, eles definitivamente não podem deixar isso ser exposto. Não acredito que havia um segredo tão grande escondido no passado. Nós o enganamos agora mesmo. Com tais pensamentos, todos os velhos pareciam um pouco envergonhados e desajeitados. Seria ótimo se o ódio deles fosse resolvido. Eles também não queriam ver Gu Xiene continuar carregando um ódio profundo. Agora, ela parecia muito mais feliz e relaxada do que antes. O antigo inimigo, que ela detestava profundamente, estava parado na sua frente. No entanto, ela não só não o odiava, como também o defendia. As pessoas são realmente passageiras nas reviravoltas do destino. O que você está olhando? No entanto, neste momento, todos de repente ouviram uma voz suave e agradável. Parecia uma fada celestial e etérea. Lady Taurial. Os aldeões estavam todos animados e curvados, prestando seus respeitos ao pessegueiro na entrada da vila. Desde o começo, antes do chefe da vila e dos outros chegarem, sempre havia esse pessegueiro na entrada da vila, garantindo sua segurança. Era algo que não mudava há gerações. Eles admiravam e respeitavam o pessegueiro do fundo de seus corações. No entanto, ao longo dos anos, Lady Taurial raramente falava. Todos pensavam que ela tinha adormecido. Eles não esperavam que ela falasse de repente hoje. Lady Taurial, não podemos acreditar que você realmente tomou a iniciativa de falar hoje. Estávamos falando sobre esse cara. O chefe da vila e outros também ficaram um pouco surpresos. Embora fossem de origens antigas, eles ainda não eram tão poderosos quanto o misterioso pessegueiro na frente deles. Assim, eles não podiam deixar de tê-la em alta conta e respeitá-la. Lady Taurial não falaria, com apenas algumas exceções. Era estranho que ela tomasse a iniciativa de falar com Gu Shangji hoje.
Eu não estava olhando para nada em particular. Eu só sinto que a aura do corpo de Sênior é um pouco parecida com a de Yao Yao. Gu Shangji disse lentamente, retirando seu olhar do pessegueiro. Ele não ficou surpreso que ela tomasse a iniciativa de falar. Ela deve ter notado o quão especial Yao Yao era. Enquanto ele falava, Yao Yao, que estava de pé atrás dele, também olhou para o pessegueiro curiosamente. A inquietação e a preocupação, do começo, tinham desaparecido. E agora, havia uma sensação de familiaridade. Era como se o pessegueiro na frente dela tivesse algo a ver com ela. Algo como um membro da família ligado pelo sangue. Há de fato uma conexão profunda entre ela e eu. Posso sentir o que ela está pensando. Também posso sentir que ela também pode sentir minha existência. A voz agradável veio novamente do pessegueiro, ainda gentil e sem nenhuma malícia. Mestre, eu realmente pareço ser capaz de senti-la. É como se ela fosse minha irmã. Desta vez, Yao Yao abriu a boca. Com dúvidas e confusão escritas em seu rostinho, e também com uma sensação de intimidade. Ela não conseguia deixar de querer se aproximar do pessegueiro. Enquanto isso, Gu Shangji parecia perdido em pensamentos. Existe realmente alguma conexão entre a irmã Tao Yao e Yao Yao? Não é muita coincidência. Quando ela ouviu essas palavras, Gu Xiene ficou muito surpresa. Inicialmente, ela disse e pensou em levar Yao Yao para a Vila Pêssego para tentar a sorte. O objetivo principal era perguntar aos seus mestres se eles tinham alguma ideia de como resolver a situação de Gu Shangji. Era natural que ela nunca esperasse que isso acontecesse. Venha até mim. A voz soou novamente do pessegueiro. Yao Yao hesitou por um momento. Ela tinha a sensação de que não iria machucá-la, mas ainda assim pediu a opinião de Gu Shangji. Gu Shangji assentiu e disse calmamente, Yao Yao é apenas uma discípula para mim. Espero que o Senhor não tenha nenhuma má intenção em relação a ela. Caso contrário, você saberá o que é arrependimento. Claro, ele sabia que o pessegueiro não machucaria Yao Yao, mas ele tinha que dizer algo cruel primeiro. Afinal, de que outra forma poderia mostrar aos outros sua boa vontade? Interessante. Você ousa me ameaçar? A voz do pessegueiro pareceu ter ficado atordoada por um momento, e então uma explosão natural e celestial de risadas gentis soou. Eu posso sentir o que Yao Yao está pensando. Você certamente é um grande mestre. Asterisco uau. Asterisco. De repente, os pessegueiros balançaram, e seus galhos e folhas ficaram mais radiantes. Então, névoa branca apareceu de repente de todas as direções. Os princípios do mundo caíram, e sons do grande Dale puderam ser ouvidos. Nem mesmo os velhos na Vila do Pêssego conseguiam ver o que estava acontecendo ali. Somente Gu Shangji pôde dizer depois que Yao Yao se aproximou. Lá dentro, uma figura deslumbrante apareceu fracamente perto do pessegueiro. Com um aceno de sua mão, a luz divina caiu de todo o céu e se fundiu ao corpo de Yao Yao. Parecia que a pessoa do outro lado era alguém que queria que ele a notasse de propósito. Além disso, ele sentiu que os olhos da pessoa, tão gentis e calmos quanto a água do outono, como se pudessem ver através do universo, estavam bem diante dele e pareciam querer ver através dele. Com uma expressão calma no rosto, todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente.
Então, fios de sua natureza demoníaca inata cresceram em seu coração. No entanto, sua expressão facial permaneceu indiferente.